Boa noite, pessoal. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas. E hoje nós temos um companheiro, um amigo nosso, de Limeira. É o Leonardo. Vou trazer ele aqui para a sala com a gente. Leonardo, boa noite. Adilson, boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, viu? Com o pessoal aqui. Obrigado pelo convite. Vai ser uma delícia. Isso, nós que agradecemos a tua presença, tá? Então, o Leonardo, como eu disse para vocês, é o Leonardo. Ele é de Limeira, tá? Eu vou pegar aqui a nossa colinha. Ele é um expositor espírita, ele trabalha no Centro Espírita Luz e Caridade, faz parte, é membro, né, do Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho, um conhecido MEP, né, Leonardo? Exato. E também colaborador da Agenda Espírita Brasil. E o Leonardo hoje, então, veio trazer um tema bastante importante, que fala bastante para nós, né? A paz em nós. Isso é muito importante. Então, vamos, neste momento, fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus. Vamos sentindo as suas vibrações de amor, envolvendo a cada um de nós. Mestre Jesus, te agradecemos por essas bênçãos, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouquinho mais de como viver bem e melhor, e que possamos levar essa paz em nós a todos aqueles que estão em nossa volta, a todos aqueles que nos procuram. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Leonardo, fique à vontade, no final eu volto, viu? Obrigado. Obrigado, Adilson. Aproveitar e mandar um grande abraço aos amigos que estão aí no chat, que eu estou vendo, né, que nos acompanham aí nas falas online, em especial aí para a Leila, para a Andresa, Heloísa, tantos amigos aí, né? A Adriana também, em especial, que hoje não pôde estar conosco. E o Adilson fazendo às vezes aí, muito bem feito, viu, Adilson? Depois você precisa revezar com ela, não pode só voltar. Mas queria aproveitar e iniciar mais uma vez agradecendo essa oportunidade de falarmos aqui, de estarmos juntos, né? E como o Adilson colocou, esse momento que temos passado é um momento em que, muito mais do que olharmos para a doutrina no aspecto doutrinário, nós temos que olhar para a doutrina no aspecto que nos tranquiliza, que nos acolhe, né? Lógico que trazendo o aspecto doutrinário, conhecimento, mas no consolo, no conforto, né? Trazendo esse olhar para a doutrina. Então, quando eu escolhi o tema Paz em Nós, é um título, né, Emmanuel nos traz lá no livro Calma, e é um título que nos remete a um pensamento muito distante. Porque a paz é aquele momento de tranquilidade, né, aquele momento de calma, né, que nós tanto buscamos, de serenidade. Mas aí ele não coloca paz no outro, paz no mundo. Ele vai colocar paz em nós. E nós não é no outro, nós não é no mundo, nós é em nós, é no nosso íntimo, né? E aqui nós perguntamos, mas como nós podemos desenvolver essa paz dentro de nós? E muito mais do que isso, após o desenvolvimento, como eu consigo mantê-la? Porque às vezes nós até imaginamos possuí-la, às vezes nós até conseguimos fazer o movimento, mas e para manter isso? Vem algumas adversidades e nos tira a paz de uma hora para outra. Porque a Terra, ela vem num processo de agitação muito grande. Dificuldades de entendimento entre um e o outro, conflitos de gerações, de ciclos, de eras, né? Dificuldades, inclusive, até com a própria pandemia que nós temos vivido. E aí, às vezes, nós olhamos para o mundo
e imaginamos que é apenas um mundo de provas e expiações. E a Terra é muito mais do que isso. A Terra, ela é uma grande oportunidade para nós olharmos e aprendermos. Estamos nós, como nós bem conhecemos, e a doutrina tanto nos fala, estamos nós aqui num estágio educativo. E se é educação, é aprendermos aquilo que nós ainda não temos. E a paz é justamente um aspecto desse. Talvez o aspecto mais importante. Porque é no momento de paz que eu consigo me encontrar, olhar para o meu íntimo, entender de fato o que eu sou, encontrar aquela fagulha divina falando dentro de mim, mostrando o caminho, mostrando as belezas que é possível encontrar aqui no mundo, que nós achamos que é puramente em provas e expiação. Então o tema de hoje, Paz em Nós, é trabalhar um pouquinho justamente esse desenvolvimento dentro de nós, no nosso íntimo. Porque as situações externas, aquilo que encontra-se fora de nós, ela não representa o que nós somos intimamente. E muitas vezes nós pensamos que sim. Muitas vezes nós pensamos que ao adquirir um carro, eu vou ter uma paz, vou ficar com a consciência tranquila. Ao adquirir uma casa, ao começar um relacionamento, ao casar, a ter um bom emprego, depois ter os filhos, posteriormente os netos. E nós vamos condicionando essa paz. Nós vamos imaginando que desenvolver essa virtude são em coisas externas. São coisas que não estão dentro de nós. E não é assim. Quando nós entendemos e começamos a realizar o dever que nós temos, consciência, é que eu começo a encontrar a paz. E não depende das atitudes lá fora, depende da maneira como eu olho, como eu entendo, como eu interpreto tudo aquilo que está à minha volta. Mas não que eu busque lá fora, eu busco um olhar para fora, mas tentando refletir lá dentro. E aí eu entendo qual é o meu dever. Dever como ser espiritual, dever como espírito, como cidadão, compreendo e começo a olhar qual é o meu verdadeiro objetivo nessa caminhada. E aí o meu dever cumprido é o fruto da minha compreensão. Como eu preciso compreender as situações que me envolvem, a fim de que eu possa entender qual é o dever que eu devo cumprir. E aí eu passo a olhar para a família e entender o papel que a família tem. Regenerador, educativo, de proteção. Quando eu olho para mim, eu entendo qual é o meu papel perante as leis do mundo, como um ser espiritual na necessidade de evoluir, de caminhar, de progredir. Quando eu olho para a sociedade, eu entendo o papel importante que ela se faz na nossa relação, porque nós temos que viver pelo outro. A lei de sociedade nos fala disso. A paz nós não vamos buscar nos isolando. E muitas vezes achamos que é bem isso, né? Precisamos nos afastar da sociedade, nos afastar dos problemas, porque aí eu consigo voltar mais tranquilo, fazer a paz reinar dentro de mim novamente. E é muito pelo contrário. É quando eu percebo que a paz não está no local onde eu estou, não está na condição em que eu estou, mas sim a maneira como eu tenho encarado e enfrentado o local onde eu estou. E aí eu passo a olhar para as pessoas que muitas vezes me cercam, pessoas queridas, muitas vezes que moram embaixo do mesmo teto, que divide a experiência do lar, e eu não compreendo ela. E eu me perturbo por isso. Eu vou perder a minha paz porque eu não compreendo ela. E muitas vezes ela também não me compreende. E mesmo que o trabalho que eu tenha tentado desenvolver seja um trabalho no bem, seja um trabalho voltado às questões do bem, mas às vezes aquela pessoa não compreende, me critica, e aí nós não entendemos o porquê.
Mas eu começo a entender o meu papel quando eu aceito a limitação do outro e entender qual é o meu papel. E todas as situações que por vezes se colocam contra o nosso projeto, contra o nosso caminhar, eu também entendo. E eu também desculpo, eu também perdoo, porque eu mostro consciência em relação àquele que segue o caminho junto de mim. Que os caminhos aqui traçados são caminhos diferentes. Que embora tenhamos que viver em sociedade para estimular o desenvolvimento das virtudes um pelo com o outro, os caminhos são outros. Eu necessito trabalhar as minhas dificuldades, vindas de outras experiências. E o outro que junto de mim está, ou os outros, que muitas vezes contrários ao nosso pensamento, possuem caminhos diferentes também. E aí eu passo a não aceitar. E eu passo a não desculpar muitas vezes pela ótica que ele tem, pelo caminho que eu quero fazer. Então é preciso entender esse processo que cada um traz um caminho, cada um traz um direcionamento. E quando passamos a olhar por esse lado, nos mantemos fiéis ao trabalho que muitas vezes nos indica. Porque o trabalho vem indicado para nós. Então é preciso assumirmos essa responsabilidade, aceitar aquilo que diz respeito a nós. Porque as tarefas que nós temos que desenhar e desenvolver são tarefas individuais. Mais uma vez, embora necessitemos viver em sociedade, e assim é necessário, o nosso aprimoramento se faz de forma individual, porque eu venho com um cronograma, e o outro não tem que aprovar isso. E se o outro não precisa aprovar, se ele for contra, se ele se mostrar adverso às minhas ideias, tudo bem, porque ele não tem obrigação de compreender, as tarefas pertencem a mim. E muitas vezes nós perdemos essa paz por não aceitar que o outro tem um pensamento contrário, ou porque o outro muitas vezes nos critica, nos ataca, por não compreender qual é o nosso caminho. E nós nos perturbamos facilmente. Por isso eu disse no começo que o estímulo aqui era não só a conquista da nossa paz, mas manter a nossa paz também. Porque diante das críticas e diante das censuras que o mundo coloca sobre nós, ainda mais se estivermos tentando caminhar pelo caminho do bem, contrário à onda do mundo, não é? Será muito fácil nós perdermos a nossa paz. Porque nós temos dificuldades em aceitar que o outro, muitas vezes, tenta nos rotular daquilo que nós não somos. E aí nós perdemos a nossa paz. Preocupados com a nossa imagem. Preocupados com o que o outro vai falar e como o outro vai nos desenhar lá para fora. Quando deveríamos olhar e silenciar, compreender aí uma ferramenta divina ao nosso lado, nos mostrando qual é o caminho correto. Porque muitas vezes a crítica é verdadeira, mas muitas vezes ela traz um pouquinho de verdade. E se assim o é, precisamos ter atenção. E se não for verdade aquilo que o outro tem colocado, o tempo vai colocando a resposta necessária no tempo necessário. E o outro se apresenta como um professor para nós, como um instrutor, que a todo momento nos aplica provas, que nos mostra o caminho que nós precisamos ter atenção para passarmos nesse processo de aprimoramento. Para, de fato, nós seguirmos ali desempenhando o nosso trabalho, as nossas obrigações, porque são nossos. São tarefas que nós precisamos desempenhar, que lá antes de encarnar, nós sentamos para conversar, para alinhar, para projetar o que nós faríamos. Quais seriam as nossas obrigações? E aqui não cabe a nós elencarmos, não cabe a nós definirmos quais são essas obrigações no caminho do bem. Porque o caminho do bem aqui é todo aquele caminho
que nos coloca numa condição melhor. Não buscamos aqui ainda falar sobre a perfeição, muito pelo contrário, mas em aceitar a nossa obrigação de nos progredir, de avançarmos, que é a meta do ser espiritual. Sair de uma condição um pouco mais ignorantes, né, no sentido, pensando até na pergunta, na questão 115 do Livro dos Espíritos, e progredirmos, e buscarmos crescer. E esse crescimento, às vezes, se faz aceitando os compromissos que batem à nossa porta. Mas é lógico que não é qualquer compromisso, são compromissos destinados ao bem. E às vezes nós pensamos que esse projeto no bem são grandes obras, né? E não é nada disso. Às vezes o trabalho no bem é trabalharmos nós, compreendermos as nossas faltas. Nós somos o nosso bem maior. E pouco importa o que o outro pensa. Pouco importa quais são os planos que o outro imagina. Porque por falar de nós, somente a nós diz respeito. Como eu já coloquei, cada um traz uma meta a ser alcançada. Cada um traz um objetivo a ser alcançado. Cada um traz um vício a ser superado, um passo a ser dado. E nós ficamos nessa briga de olhar o que o outro está fazendo, de criticar o outro, do outro nos criticar. E nós não compreendemos de fato o que nós viemos fazer. E aquela paz que nós falamos no começo, ela se mostra muito distante, muito difícil de ser instalada dentro do nosso íntimo. Porque, como falamos lá no início, é a paz em nós, dentro de nós, na nossa perspectiva. E às vezes temos esperado que o outro projete situações onde eu sinta a paz. Mas o outro muitas vezes não compreende nem a lógica do nosso caminhar. Às vezes nos propomos a fazer um trabalho e o outro não entende a lógica do trabalho. E nós queremos saber o que ele acha do trabalho. E se ele vai contra, nós nos magoamos, nós nos chateamos. Mas talvez ele não tenha ainda a capacidade, ele não tenha o conhecimento necessário para essa situação, para essas circunstâncias. Talvez nós já tenhamos passado diversas tentativas a chegar nesse ponto em que nós estamos. Ensaiamos diversas vezes um trabalho no bem em outras experiências. Por isso estamos tão confiantes nessa. Por isso queremos fazer e seguir imaginando que vai dar certo. Mas o outro ainda não passou por essa experiência. Talvez passou por outras. Por isso, então, essa falta de segurança que muitas vezes o outro se apresenta diante do nosso caminhar. E assim também conosco. A falta de segurança, muitas vezes, de olhar o trabalho do outro e auxiliá-lo, em apoiá-lo, em mostrar que vai dar certo, que está ali caso precise. Porque nós temos medo, receio. A fé que nós imaginamos ter, ela de fato não existe. Temos medo de errar, mas errar pelos olhos da carne, pelas paixões do mundo. Porque se olharmos pelas questões espirituais, temos errado há muito tempo. Seria mais um erro apenas. E de erros é que nós vamos aprendendo. Mas queremos nos mostrar perfeitos. E se o outro tenta denegrir essa imagem de perfeição, nós ficamos abalados. Tentamos a todo custo desmentir, mostrar que é mentira. E esquecemos que as ideias, que as palavras, que os gestos, que as ações, que os pensamentos do outro pertencem a ele. Saíram dele e não precisam ser verdade. E por que nós agimos dessa maneira?
olhamos para o mundo e imaginamos, muitas vezes, sermos as vítimas do mundo, os injustiçados do mundo, e não conseguimos compreender o todo. Muitas vezes olhamos para o mundo e falamos, mas esse mundo está muito difícil. Esse mundo está perdido, eu não sei o que vai ser do mundo. Porque nós nos sentimos injustiçados perante o mundo. Mas pouco importa a condição em que o mundo se encontra. Pouco importa o que os outros estão fazendo no mundo. O que importa é a nossa relação. O que importa é o que nós estamos fazendo por esse mundo. Mais uma vez, é entendendo o nosso objetivo, entendendo os nossos compromissos conosco para com o mundo. Porque o mundo aqui, representado pelas leis naturais, e temos caminhado, temos dado passos na melhora do mundo? Ou temos olhado para o vizinho, nos espelhado no vizinho, e como ele também não caminha para o bem, nós também preferimos não caminhar? Temos abaixado a nossa cabeça no sentido de ignorar a opinião do outro e seguir o nosso propósito? Ou temos tentado pressionar o nosso amigo, o nosso familiar, ou outro que muitas vezes nem conhecemos, a fim de que ele possa mudar de ideia? Porque o que eu vejo é nós dando a mão para o outro, mas puxando o outro, ou sendo puxado. Nunca num consenso, porque queremos a todo momento pressioná-lo, colocar as nossas ideias, as nossas verdades, a fim de que ele se transforme, a fim de que a sua personalidade se molde a nossa. Fazemos isso, inclusive, com nossos filhos. Ah, o meu filho é um amor, né? Mas eu moldei muito bem. Que engano. Porque ninguém consegue moldar ninguém. Nós trazemos o que somos dentro de nós. E às vezes o outro não é moldado, não porque nós não conseguimos. É porque, de fato, ele não tem essa característica a ser desenvolvida. Ele não é uma argila a ser trabalhada. Ninguém fala em verdades. Muitas vezes o outro não tem a capacidade de fazer o que nós estamos fazendo. Não se sente à vontade. E nós queremos que ele faça. Nós queremos que ele... Então, nós quase que fazendo no processo. Está perdido no processo. Mas ele veio. Foi empurrado, foi puxado. E nós não paramos para pensar que um processo inverso talvez nós também não aceitaríamos. Será que nós os nossos gostos, os nossos pensamentos, a todo momento sermos forçados a fazer aquilo que não a fazer? Não temos capacidade. Nós aceitaríamos? Teríamos condições de mudar? E nós nos chateamos porque o outro não aceita. E aí nós começamos a ter problemas. Começamos a vivenciar problemas. Como se o mundo fosse o problema. E às vezes o problema nós é que estamos gerando. Nós é que estamos criando a partir dos nossos gestos, das nossas ideias, dos nossos pensamentos, das nossas ações. E aí o problema chega. E ao invés de olharmos e entender a maneira correta de resolver o problema, nós vamos discutir, nós vamos querer impor o nosso ponto de vista. E nós não percebemos que as discussões tomam sentidos obscuros. E que na própria discussão mostra que nós, quanto o outro que assim discute, porque também permitiu a discussão, na verdade ainda são desinformados em relação
a compreensão da vida, em relação ao objetivo espiritual que vem cumprir na Terra. E fazemos barulho, e queremos vencer pelo nosso tom de voz, ampliamos o nosso tom de voz, impomos a nossa voz. E quanto mais barulho nós fazemos, mais distantes estamos de Deus. Porque mostra que nós não temos compreendido as leis. Não temos compreendido a necessidade de aceitar o outro e nem de nos aceitar. Quando nós deveríamos olhar para um problema, pensemos lá na matemática, né? O problema traz ali as equações. Eu preciso ter elementos para resolver o problema de forma natural. Não tem como eu dar mais valor para um elemento do que para o outro. O objetivo final é resolver. E resolver é com paz. E como eu coloco elementos que não vão trazer a paz? Porque ao invés de nós nos posicionarmos ferozmente, instintivamente, deveríamos nos colocarmos à disposição de um diálogo construtivo, trazendo recursos e subsídios que o outro compreenda que não está no caminho certo. Quando eu trago discursos, diálogos construtivos, ao mesmo tempo em que eu falo, eu dou a mão para auxiliar o irmão que caiu, ou o irmão que não está enxergando, mas não para levá-lo junto, carregá-lo no colo, mas a fim de que ele possa recomeçar. E ao invés de gritar, nós vamos compreender a necessidade do falar. Muitas vezes o silenciar, do escutar. De paz para aquele que precisa. Veículos, sendo os veículos da paz. Oferecendo aquilo que de melhor nós temos. Porque se eu compreendi o meu papel, é colocar o que de melhor eu tenho na convivência. Mas para oferecer para o outro, nós não ouvimos que tudo que nós damos retorna para nós? Então, se eu coloco tudo de melhor no outro, na situação em que eu estou, os problemas começam a se mostrar de uma outra forma. Começa a retornar para mim todo esse bem que eu tenho depositado. E aí eu começo a esquecer, então, das situações, dos objetos, dos pontos de vista que eu defendia por egoísmo. E esse egoísmo nos leva cada vez mais distantes de cumprir com o nosso objetivo, com a nossa tarefa, com a nossa obrigação. Mas qual obrigação? Aquela que eu consigo ver com os olhos espirituais. Compromissos espirituais que nós somos chamados a desenvolver e que caminhamos no dia a dia sem lembrar que somos seres espirituais. Que devemos viver com a ótica espiritual, pelo sentimento. E quando assim é, os problemas vão solucionando, porque nós vamos achando meios e métodos de clarear o que antes se mostrava obscuro. Nós vamos nos aproximando cada vez mais da paz, e a paz nos dá essa claridade. E fazemos o movimento inverso. Como nós erramos. Como nós queremos a todo momento que os elementos exteriores estejam a nosso favor para que nós possamos buscar e alcançar a paz. Ah, mas em casa é muito barulho. Ah, mas em casa a gente briga muito. Ah, mas no trabalho, meu Deus do céu, né? Então nós acordamos, reclamamos do familiar que mora conosco. Reclamamos do cachorro, né, do gato. Vamos para o trabalho. Chega no trabalho, nós reclamamos do colega de trabalho. Não vejo a hora de chegar em casa. Mas lá no trabalho nós reclamamos daqueles que ficaram em casa. Quando eu chego em casa do trabalho, eu reclamo daquele que ficou no trabalho. E nós vamos acostumando
nesse processo contrário, de nos posicionar contrários ao nosso objetivo, quando eu deveria apenas olhar para as situações que nós estamos inseridos? Basta olharmos para as situações e entender o porquê daquela situação. O que de bom eu consigo tirar, nem que seja de aprendizado. Porque mesmo que doa, a dor também é um processo de educação. Como Deus tem colocado oportunidades diante das situações e nós temos deixado passar, perdido oportunidades divinas de aprendizado. Muitas vezes bastaria eu entender as pessoas que estão no meu caminho, mais uma vez, lembrando que elas têm limitações diante do nosso projeto de vida, assim como nós temos limitações diante do projeto de vida do outro. Então não é olharmos para fora, não é querer trazer o outro, não é colocar o outro no nosso ombro, muito pelo contrário, é respeitar o fluxo normal da vida, mas entendendo que nós precisamos nos posicionar de forma diferente. E que o outro, nós deixemos no lugar que ele está, que ele se sinta mais confortável. Porque eu não posso exigir que ele caminhe comigo. Eu preciso que ele desenvolva o seu caminhar. E que nós vivamos o nosso. A vida que nós viemos viver. A fim de sermos livres para caminhar nos propósitos que nós viemos. E deixar o outro livre para caminhar pelos propósitos dele. Porque às vezes queremos caminhar sozinhos, mas precisamos do outro para experimentar. Estamos aqui num estágio, num laboratório, onde nós experimentamos algo de bom, assim eu espero, e vamos ver o resultado. O outro não vai nos dar o resultado, então eu preciso do outro. Mas eu não posso levá-lo conosco, não posso levá-lo comigo. E eu tenho por obrigação deixá-lo numa condição confortável, que é o lugar que ele se sente seguro. E nós queremos impor o nosso ponto de vista. Deixa o outro onde ele está. Toma o nosso trabalho, que é nosso, que nos compete. Aceita o nosso compromisso. Porque quando estamos parados, reclamando das contrariedades que chegam até nós, ou reclamando do outro, nós esquecemos de seguir no trabalho. E o convite é o seguir. É colocar o melhor que nós pudermos, ou extrairmos o melhor que nós pudermos de todas as situações. Não tirando vantagem, entregando o bem para receber o bem. Porque as situações em que nós estamos, o que nós temos que executar são encargos justamente para que nós possamos chegar à felicidade. Na busca da felicidade. Ou na busca da perfeição. E talvez aí, nesse caminhar, nesse entendimento, possamos entender o que é a paz. Porque esperamos, talvez lá no começo, a gente imagine que a paz seja um momento em que eu pare, medite, ou que eu pare e me desligue um pouquinho do mundo, e que aí eu respiro, inspiro e me sinto em paz. E nós vamos vendo que não é. E nós vamos vendo a dificuldade que é alcançar e manter essa paz. Porque nem se eu quiser me esconder para evitar o mundo, eu também não vou conseguir. Alguém já tentou ficar em silêncio por 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 dia, sem contato nenhum? E por que queremos esperar a condição exata para buscarmos essa paz? Para desenvolver essa paz dentro de nós? Porque talvez essa condição não exista. É no movimento, é no meio das dificuldades, dos problemas, dos caos, das contrariedades, nos terrenos irregulares,
que nós precisamos continuar, caminhar, olhando, trazendo cuidado para o nosso movimento. Porque aí sim eu começo a entender o que é, de fato, essa serenidade. E que ela não aparece, não surge de uma hora para outra, como se fosse, muitas vezes, um toque de mágica. Ela surge com muito trabalho árduo, trabalho áspero, muitas vezes dolorido, não é? Em situações que nós não nos sentimos confortáveis. Mas que para que ela possa surgir, precisamos nós termos a paciência em ação. Que é a ciência da paz em ação. Não é parado. Não é num sofá jogado. Não é rodando o dedo nas redes sociais. Aí não está a nossa paz. Muito pelo contrário. Aí talvez esteja a nossa inquietude. Porque abandonamos os nossos compromissos e queremos viver uma vida que não é a vida que temos que viver. Olha como é difícil. E aí nós conseguimos alcançar a paz. O outro vem e nos tira a paz. E como nós mantemos isso? É só olhar para o mundo. Nós ouvimos uma notícia, uma tragédia, nós já nos revoltamos. É incompreensível as coisas que têm acontecido. Se é incompreensível, é porque eu não tenho compreensão. É porque aquilo não soou bem dentro de mim. E como que eu mantenho isso? Como que eu mantenho a paz que foi tão difícil de conquistar diante das atrocidades que nos visitam diariamente? Nesses murros mentais que somos visitados diariamente. Quando eu tolero o erro do outro. Seja lá ele quem for. Porque assim o Cristo também fazia. Ele tolerava o erro. Ele aceitava o erro. Levanta, segue, não voltes a pecar. E nós estamos querendo julgar. Trazer o ódio para o nosso julgamento. Para a posição do outro. Para o erro do outro. E aí nos dissemos cristãos. Dissemos que já compreendemos o nosso trabalho. Mas se o Cristo é o nosso modelo, o nosso guia, aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra, cadê os seus acusadores? E nós estamos acusando, mesmo que não diretamente, mas quando perdemos a nossa paz pelas atitudes externas, mostra que nós ainda trazemos esse instinto da acusação, do julgamento, que queremos ser mestres, queremos ser instrutores, mas ainda não temos capacidade. E que no momento de paz momentânea que aconteça dentro de nós, que possamos olhar para dentro, no nosso íntimo, mergulhar e aceitar não só o erro do outro, mas aceitar o nosso também. Porque a partir do momento que eu entendo os meus erros, eu entendo que o outro também pode errar. E aí fica uma mão dupla, onde um necessita ajudar o outro. Trazendo aqui o espírito de irmandade universal. Onde eu vejo meu irmão cair, eu ajudo. Onde eu caio, ele me ajuda. E não que eu fico falando, mas eu te avisei, mas eu sabia que isso ia acontecer, mas você é teimoso, não é? Então, tragamos o olhar para dentro de nós. Sejamos criteriosos conosco mesmo, vasculhando lá no íntimo o que nós podemos melhorar, ajustar sobre nós mesmos, porque trazemos desajustes. Mas sem tumulto, sem barulho. E mesmo que ainda caímos, que possamos cair com educação.
sem atrapalhar aqueles que estão à volta, tentando caminhar. E que diante desse barulho se faça silêncio, para que nós encontremos onde foi o erro, para que eu não perca mais tempo no caminhar. Porque aí sim eu vou compreender como funciona o mantimento da paz. E aí, com o coração livre, perdoando o outro, aceitando o outro, me perdoando, me aceitando, entendendo o trabalho de cada um, eu estarei livre, sem manchas na consciência, e conseguirei praticar o trabalho do bem, o caminho do bem, que nós tanto fomos colocados a desenvolver, e que por vezes fica abandonadinho ali do lado. Que muitas vezes perdemos a condição nas situações de mostrar porque queremos olhar o outro. E esquecemos que somos filhos de Deus. E que Deus nos dá todas as oportunidades possíveis e impossíveis. Mesmo quando nós erramos. Somos filhos de Deus. E a todo momento Ele nos abre as portas a fim de trazermos a paz para dentro de nós. Para que essa paz possa se transformar em amor. E o amor se transforma em luz. Que clareia não só o nosso caminhar, mas o caminhar do outro. Porque, na verdade, tudo que nós fazemos aqui nessa passagem, pela passagem na Terra, não diz respeito ao outro, mas diz respeito, é uma relação entre nós e Deus. E temos esquecido o outro lado, que é justamente a relação que temos com o Pai. E o Pai tem ficado esquecido. Então, para finalizar a nossa reflexão, voltando ao título de novo, paz em nós, não esperemos encontrar essa paz em situações externas, no outro, porque a paz começa em nós. Muito obrigado. Adilson, eu não estou ouvindo, tá no mudo, eu acho. Tá no mudo. Verdade, obrigado. É muito interessante a reflexão que você trouxe para nós, né? E essa questão da paz, de nós não buscarmos fora. É um movimento que a gente faz para dentro. E o mais interessante também que eu achei foi essa questão do movimento, né? A paz não é você estar dentro de um quarto, numa meditação apenas, né? Mas sim esse trabalho, né? Esse labor que a gente tem que fazer para conquistar esta paz, né? Respeitando, compreendendo o outro, entendendo o outro, as falhas e as virtudes do outro, e olhando para a gente, né? Porque a gente se compreendendo, a gente vai conseguir compreender o outro e levar essa paz, né? Isso é muito importante. E às vezes, como é difícil, né? A gente conquista ela, daqui a pouquinho ela sumiu, né? Oh, meu Deus, cadê ela de novo, né? Exatamente. A gente tem um amigo espiritual que ele fala para nós assim: seja a flor do pântano, né? Ela embeleza, perfuma, mas não se contamina. E cabe bem essa questão da paz, né? Porque o mundo pode estar totalmente conturbado, mas se você tiver com a paz, você consegue levar para o outro e não se perder nesse turbilhão todo, né? A paz está em nós, né? É isso mesmo. A paz está em nós. Não Muito é o que obrigado. entra, mas o que sai de nós, né? É isso mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, viu? É uma reflexão para a gente levar aí para refletir bastante. E apenas recadinhos, se você gostaria de fazer mais alguma colocação, Leonardo? Não, só agradecer todos que estão comentando aqui, mandar um grande abraço a todos, para você também aí, viu, Adilson? E agradecer o convite mais uma vez, viu? A gente agradece todo esse cuidado, todo esse carinho que você teve aí com a gente, viu? E para as pessoas que não assistiram desde o início ou queiram assistir novamente, vamos lembrar que fica gravada
Essa palestra, ela está disponível no nosso Face, no site da casa e também no YouTube, no canal Espiritismo em Ação. Tá? É só vocês irem lá e podem assistir à vontade, né, Leonardo? É isso mesmo. E praticar a paz depois, né? E praticar a paz, exatamente. Né? E nós temos também, às terças-feiras, nós temos os nossos trabalhos presenciais novamente lá na Casa dos Espíritas, e na sexta-feira à noite também nós temos os nossos atendimentos fraternos também presenciais. É só se cadastrarem no nosso site. Desejo a todos uma boa semana, com muita paz. Leonardo, muita paz para você também. E até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado. Muito obrigado por mais essas reflexões. Uma boa noite a todos. Boa noite, que assim seja.